Chegou a hora do TBT. Nós convidamos 3 repórteres que fizeram parte das primeiras equipes de reportagem das TVs Cabo Branco e Paraíba lá entre o fim dos anos 80 e início da década de 90. Eles reviveram alguns fatos do passado, tudo com a ajuda da tecnologia. É o nosso momento nostalgia do jornal de hoje. Quando as TVs Cabo Branco e Paraíba entraram no ar em 1987, esse universo da televisão era desconhecido até para a primeira equipe que trabalhou nas emissoras. Nós começamos na TV aprendendo também a fazer televisão, né? Eu me lembro uma vez que eu fiz uma passagem com a bolsa tiracolo. Foi. Então a gente estava aprendendo a fazer televisão. Imagina para os paraibanos aparecer na TV, dar uma entrevista. Alguns morriam de medo, sabe? Quando a luz acendia, começavam a tremer, não queriam mais dar entrevista. Era difícil. Mas o mais difícil mesmo era noticiar os dramas da época, como o desabastecimento dos supermercados. Os consumidores ainda sentem falta de vários produtos. O que está faltando nos supermercados? Está faltando muita coisa, inclusive você veja que não tem manteiga, não tem aveia, e uma série de coisas que depois desse margarina, inclusive, é uma série de produtos que depois desse plano cruzado começaram a faltar, né? Segundo os jornais, tem aí o plano cruzado 3 no carnaval, quem sabe, né? De uma hora para outra pode sair e ninguém sabe de nada. Está faltando tudo, salsichas, ervilha. Quem viveu o desabastecimento daquela época, por exemplo, ficou com muito temor com a pandemia que vários produtos fossem desaparecer das prateleiras, né, dos supermercados. Um temor inicial, inclusive, foi de que havia um boato de que ia desaparecer papel higiênico, né, recentemente agora com a pandemia. Então, assim, esse assunto já se torna bem atual, mas naquela época foi um drama muito grande, porque as prateleiras ficavam realmente vazias. Nós convidamos Giza a reviver aquela época e contamos com a ajuda da tecnologia para levar a repórter hoje ao passado. A carne reapareceu, o leite também, mas o frango continua em falta. O gerente deste supermercado não tem previsão de quando o produto vai reaparecer. Pode ser amanhã e pode demorar ainda muito tempo. Logo, a população entendeu que o jornalismo era parceiro da comunidade. A equipe de TV na rua era sinônimo de mobilização das pessoas. A gente ia fazer a reportagem e muitas vezes tinha até dificuldade para gravar, né? A gente da turma precursora tinha que muitas vezes deixar o local e voltar depois para concluir a reportagem de tanta gente que se agregava ao redor da equipe. O repórter de TV era recebido na rua como celebridade. No dia da imprensa eu fui fazer uma palestra convidado por um colégio e assim causou um tumulto na entrada do colégio e um dos garotos, um dos estudantes, subiu em uma árvore para me ver. Imagina só. E infelizmente ele caiu de cima da árvore e quebrou o braço. Foi um tumulto. Mas graças a Deus depois eu acompanhei essa criança, eu fui à casa dele, eu conversei com os pais e ele ficou bem. Terminou no final até a gente fazendo uma amizade com essa família. Mas era assim, a tal ponto que, por exemplo, a gente ia gravar uma reportagem policial, como uma fuga terrível que aconteceu aqui no Roge, e a gente estava gravando e chegavam as pessoas para falar com a gente e pedir autógrafo. Imagine só que absurdo. E eu sempre dizia, olha pessoal, eu sou um operário da notícia, eu não sou estrela. Ao longo desse tempo todo, o que não mudou é que todo repórter de televisão tem que saber um pouco sobre tudo. A grande diferença dos tempos de hoje para aquele período, fim dos anos 80, início da década de 90, é que os repórteres de televisão não podiam contar com a ajuda da internet. No meu caso, eu fazia absolutamente tudo. Política, esporte, polícia, economia, dia a dia, trânsito. O Brasil, naquela época, estava começando a se preocupar com uma legislação de trânsito que realmente desse mais segurança aos motoristas, aos condutores, e a gente tinha que fazer de tudo. E detalhe, para essa nova geração não existia internet, não existia smartphone, não existia absolutamente tudo, nada. A gente que tinha que
pesquisar tudo, a partir de livros, a partir de biblioteca. Cruzar com o sinal vermelho, retornar em local proibido e estacionar em local irregular. Estas são as principais infrações cometidas pelos motoristas brasileiros. A multa por cruzar um sinal vermelho custa hoje 1.746 cruzados. Retornar em local proibido, 349 cruzados. E a multa por estacionar em local irregular fica entre 1.300 e 3.400 cruzados. O CONATRAN, Conselho Nacional de Trânsito, acha que as multas estão baratas e incentivando os motoristas a desobedecerem às leis do trânsito. Por isto, resolveu mudar as regras do jogo. Para quem vive perturbando no trânsito, tem que ser coisa dura mesmo, né? O senhor merece essa multa porque está em local proibido. Eu vou sair agora mesmo. Foi parando e saindo, só para assaltar alguém mesmo. Eu acho um absurdo, sinceramente. Isso é uma exploração muito grande. Como seria José Vieira Neto hoje, dando essa mesma notícia? A partir de amanhã, quando entrar em vigor o Programa Nacional de Segurança no Trânsito, a menor multa será O salário mínimo referência, que hoje é de 8.376 cruzados. De quanto? mais de 8.000 cruzados. Eita, rapaz, é desemprego, viu? Nos primeiros anos desses 35, as TVs Cabo Branco e Paraíba testemunharam o desenvolvimento do nosso estado. Naquela época, inclusive, havia uma necessidade muito grande de viadutos na cidade, em pontos estratégicos. Teve o do Oitizeiro, teve o do Cristo e muito antes teve o de Cabedelo, né? Porque ligava João Pessoa a Cabedelo e as praias, né? Bessa, Manaíra, tinha aquela área da Tancredo Neves, havia muitos acidentes muitos com morte. Então, havia uma necessidade muito grande. Houve a duplicação da BR e a construção do viaduto. Então, foi um marco na cidade. Está prevista para o final de dezembro a inauguração do viaduto que vai desafogar o trânsito entre a Avenida Tancredo Neves, Retão de Manaíra e BR-230. O viaduto é construído sobre a Avenida Tancredo Neves e o tráfego da BR-230 vai passar sobre o viaduto. E se a proposta é reviver o passado, Maria Helena também entrou nesse clima de nostalgia. Com a construção do viaduto, o risco de acidentes aumentou aqui neste cruzamento, já que o espaço para os veículos foi reduzido. A orientação do DR para os motoristas é que eles reduzam a velocidade. Outra opção é para quem mora no Bessa ou Manaíra, para que peguem a Avenida Rui Carneiro, principalmente no final da tarde, quando o tráfego aqui é intenso. Primeiro, enquanto repórter, humildemente eu participei de todas as mudanças da cidade, em tantas áreas, né? Então, para a gente é uma satisfação tão grande saber que você passa em alguns lugares, você viveu aquilo ali no dia a dia, né? E que você, de uma certa forma, com o seu trabalho, você contribuiu, né, para que as pessoas ficassem informadas.